população, pela falta de reivindicações concretas. Bom, e por um problema que o Neuder vai tratar agora, que é um problema de posicionamento político diante da situação, e o Neuder divulga com vocês um importante posicionamento, a nota oficial do Partido da Causa Operária. Então, no último sábado, agora, dia 23, foram feitas pelo Brasil, né, várias manifestações que tinham como a pretensão de interpor lá, né, as manifestações bolsonaristas, que foram bastante exitosas, assim, né? Segundo as estatísticas mais reais, 180 mil pessoas na Paulista tiveram nos atos bolsonaristas, que foi um sucesso, né? Para os bolsonaristas, um sucesso. E a esquerda, agora, dia 23, tentou fazer um ato para se contrapor a isso e não conseguiu. E os atos, e a gente vai falar a verdade aqui, porque a gente não pode mentir, foram um fiasco, devido ao boicote e à sabotagem das direções de esquerda. Então, diante disso aí, desse fiasco, que foi esses atos no dia 23, a gente fez um comunicado, fez uma nota, onde a gente propõe, né, algo mais eficiente e concreto para que a gente possa ter êxito nessa luta contra a direita e ocupar as ruas, que é o lugar da esquerda, não é o lugar da direita. Então, a gente fez uma nota, a direção do Partido da Causa Operária fez uma nota. Eu quero pedir licença aqui aos companheiros, que eu acho que é interessante a gente frisar algumas coisas dessa nota, né? Então, a gente coloca que existem 3 erros fundamentais na avaliação e de como que a esquerda está se portando para as manifestações e o que a esquerda está fazendo. Então, vamos lá. Segundo a nota do Partido da Causa Operária, nosso partido aqui, então, assim, o êxito da direita na mobilização de rua não é mérito deles, é fruto dos erros políticos das direções dos movimentos operários e popular, infelizmente, do governo do presidente Lula. O primeiro erro, eu vou ressaltar aqui cada um dos erros, segundo o nosso partido. O primeiro erro foi pensar que a derrota eleitoral da extrema-direita significava o seu fim. Olha que interessante. O segundo erro foi pensar que, uma vez no governo, Lula não precisaria de mobilização de rua para governar. E o terceiro erro, o mais importante erro, foi deixar o enfrentamento à direita nas mãos do STF. Então, e a gente vai e faz uma característica assim, sobre essa questão do STF. Então, segundo o Partido da Causa Operária, o método do STF é o método de violação sistemática dos direitos democráticos, das garantias legais e do devido processo legal, e, portanto, incapaz de despertar uma verdadeira mobilização pelos direitos democráticos contra a extrema-direita. Objetivamente, a perseguição política que o STF realiza contra Jair Bolsonaro e os seus seguidores contribui para torná-los mais unidos e fazer dessa confusa coalizão de diversos setores sociais num bloco mais compacto. O apoio a Bolsonaro não diminuiu desde a sua derrota eleitoral, nem a sua capacidade de mobilização. As dificuldades do governo Lula e a falta de mobilização e organização popular alimentou a mobilização da direita. E isso a gente demonstra, né? A realidade, ela se impõe quando a gente viu lá a mobilização bolsonarista na Paulista de 180 mil pessoas. Então, que o nosso partido propõe, que é preciso romper com esta política desastrada enquanto ainda há tempo. Então, o partido ele fala, primeiramente, é preciso entender que, mesmo sendo presidente, Lula não controla o sistema, mesmo estando no governo. O objetivo continua sendo levar abaixo as amarras que impedem a transformação social do Brasil. A tarefa do governo teria de ser levar adiante transformações do regime político e criar novas condições que permitam ao povo decidir, fazer e acontecer aquilo que o povo queria quando votou em Lula. As atuais instituições do regime pseudo-democrático, Congresso, judiciários, governos estaduais e municipais, Banco Central, etc., são um obstáculo às transformações que o povo brasileiro precisa.
Não há possibilidade de fazer um governo transformador sem romper com a frente ampla. A direita que deu o golpe em 2016, que foi algo que o Toninho estava falando aí sobre o Quaquá, olha só que interessante. Então, vou só recomeçar aqui. Não há possibilidade de fazer um governo transformador sem romper com a frente ampla. A direita que deu o golpe de 2016 e com os mafiosos políticos, como Arthur Lira e o Centrão. Eles são parte fundamental do atraso nacional. Se não há bancada no Congresso Nacional que sustente o governo e que ajude a revolucionar a realidade brasileira, então os movimentos sociais precisam fazer das ruas o Congresso e da militância sairão os votos necessários para mudar a realidade atual. Ou seja, são as mobilizações, é chegar lá e pressionar com o povo na rua, esse tanto de mau caráter que está dentro do Congresso, que está dentro do Senado, que a gente vai poder romper com essas coisas, né? Até semana passada aqui, a gente colocou a questão da reforma da educação que o pessoal do governo queria que fosse mudado no Congresso. Então, só para terminar, a única saída para a governabilidade é tornar o governo nas ruas, do sindicato, dos movimentos da terra, dos estudantes e do sem-teto. É preciso descartar a frente ampla e trocá-la por uma frente de todos os explorados contra o sistema político da classe dominante. Aí eu convido todos os companheiros aqui, eu não posso ler porque nosso tempo aqui é muito pequeno, eu queria convidar todos os companheiros a entrar no nosso site e ler a nota do Partido da Causa Operária, que é muito importante. É isso, Antônio Carlos.